Fala, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar aqui falando um pouco mais sobre o campo harmônico. Que tal a gente agora sair daquele campo harmônico básico que você está habituado aí a tocar, que você já sabe aí formar os acordes, já sabe tudo, e irmos agora para algo mais profundo? Fazer um pouco de troca dos acordes, pegar alguns emprestados e fazer algumas progressões diferentes para incrementar o seu louvor, incrementar a sua música. E é isso que a gente vai fazer agora. Meu nome é Adriana de Moura, eu sou professora de música, ministra de louvor já há muitos anos, e ao longo dessa caminhada eu tenho aprendido várias coisas que a gente pode usar tanto na parte técnica quanto na parte espiritual. E esse canal de teoria musical é para você que está aí querendo desenvolver o seu ministério, mas também crescer musicalmente, porque afinal de contas, a música ela é completa quando a gente faz a teoria, mas também a gente usa a prática e acoplado nisso, se você usar o espiritual, melhor ainda vai acontecer. Então eu espero que você envie este vídeo para quem estiver aí precisando, quem quer crescer mais no conhecimento do campo harmônico, e aí já vai dando like, já vai participando aí para estar o seu melhor. E o vídeo vai começar agora! Então, antes da gente ir para o quadro aqui, para o computador, para eu explicar para vocês como a gente agora vai incrementar, lembrando que essa aula é para intermediários, tá? É intermédios. A aula passada foi a aula para iniciantes, e vamos fazer então uma revisada bem básica, vamos lembrar aí o que é campo harmônico. Campo harmônico são um conjunto, né, de acordes que a gente toca dentro de um mesmo tom, que é baseado em uma escala. Então, vamos lembrar aí, a gente tem escalinha de dó. A escala de dó, ela vai do dó a dó, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E aí, a gente, através dessa escala, a gente tem a sequência aí dos acordes. Lembrando que no campo harmônico, dentro da escala, o primeiro, o terceiro, o quarto e o quinto grau são maiores, e o segundo, terceiro e sexto grau são menores. E através desses acordes, a gente tocando dentro de um determinado tom, a gente tem um campo harmônico, tá? Um campo harmônico simples. E hoje nós vamos começar agora a incrementar esse campo harmônico. Eu vou estar trabalhando dentro do tom de dó maior, mas também vamos fazer aqui umas trocas. Eu lembro também que nós falamos na aula passada sobre os graus, né? Porque para fazer a progressão, você precisa saber a numeração dos graus e os graus mais utilizados para poder a gente tocar numa determinada canção. A gente usa aí várias progressões, que a gente chama de progressão, essas sequências de graus, que são sequências de acordes, né, que foram determinados para você tocar uma determinada música. E se você sabe os graus, você não precisa estar decorando as notas, porque você, através dos graus, é só você substituir o tom da música e utilizar sempre os mesmos graus da progressão. Se eu tenho uma progressão, por exemplo, que é 1, 4 e 5, eu sei que eu tenho em dó maior o dó, que é o primeiro grau, o fá, que é o quarto, e o sol, que é o quinto. Sei que os três são maiores porque a regra me fala dessa maneira. Mas se eu pegar uma escala, por exemplo, de ré maior, eu vou utilizar primeiro, quarto e quinto grau da escala de ré, que seria ré, sol e lá, todos maiores de acordo com a regra. Então agora eu vou entrar em algumas dicas de algumas coisas que para você começar a incrementar e não ficar só no básico, tá bom? E vou dar exemplos práticos também. Então vamos lá. Aplicação então dos acordes relativas, né? Dos acordes relativos seriam assim. Então tem a sequência da progressão em dó maior, tá? Sol, dó, que é o 1, sol, que é o 5, lá menor, que é o 6, e fá maior, que é o 4, tá? Que é o quarto. Então, eu substituindo a minha relativa do dó, descendo um tom e meio, lá menor, descendo um tom e meio do sol, mi menor. Do lá menor eu posso fazer um dó,
como eu posso fazer um Fá, que fica legal aqui, e eu descendo aqui um tom e meio do Fá, é o Ré menor. Então, como é que ficaria usando os acordes relativos? Ficaria assim. Ou, se eu substituir o Dó pelo Fá, vamos ver como é que fica? Nota que ficou um pouco mais harmônico, né? Que é a intenção da gente começar a criar aí, a ampliar o nosso campo harmônico. Então, essa é a primeira dica. Vamos para a próxima. Mas antes da próxima dica, a gente vai fazer um exercício prático. Eu vou dar aqui o exercício, você pausa o vídeo, exercita para ver se você compreende sobre a questão dos acordes e assim você vai praticar e depois que você praticar, a gente vai para a segunda dica, tá? O exercício é o seguinte, você tem aqui um exercício, vou dar uma sequência, 1, 4, 5 e voltar para o 1. Agora, em cima disso aqui, eu quero que você coloque a relativa e pratique tocando a relativa, tá? Pausa o vídeo, pratica e eu vou deixar nos comentários aí qual é a resposta do exercício, tá bom? Então tenta e vamos continuando a nossa aula. Voltando para a mesma progressão que a gente estava, tá? Vamos lá, que é o 1, 5, 6, 4. Como eu vou colocar aqui os acordes secundários, né? Os dominantes, secundários dominantes, para poder, dentro dessa progressão aqui. Eu vou acrescentar. Eu vou utilizar, por exemplo, o secundário dominante de Sol e o secundário dominante de Lá menor, para vocês verem como é que vai ficar. Então, eu vou tocar aqui a tônica. Agora eu vou tocar a quinta, o secundário dominante de Sol. E vou cair, resolvi no Sol, vocês viram aí? Agora eu vou pegar aqui a quinta, né, o acorde secundário dominante de Lá menor. É o Mi maior, né? E aí vou resolver. E vou pegar meu quarto grau que eu tava. Viu só? Esses acordes, eles já vão criando um pouco mais de expectativa na música. Então, como é que ficaria? Viu aí como é que já começou a dar uma incrementada? Então, da mesma forma que eu usei nessa progressão, você vai criar outras progressões para poder estar aplicando, tá bom? Porque essas expectativas, elas ficam mesmo bem legais. Vamos então, você utilizando dessa maneira, o que você vai fazer? Você vai pausar o vídeo e vai praticar um pouco. Vai pegar agora as escalas relativas e vai colocar em cima das progressões. Para ver, vamos pegar de novo uma progressão fácil aqui para você exercitar. Por exemplo, de novo, grau 1, grau 4, grau 5, voltei por 1, e aí você vai fazer, vai tentar aplicar os acordes secundários dominantes, tá bom? Próxima dica. Então, pessoal, eu já falei aqui então de 2 dicas, nós vamos para a terceira. Então, eu já falei da gente usar os acordes, né, relativos de cada acorde que você pode utilizar e substituir para fazer uma progressão mais melódica, né, mais espontânea ali, para poder criar uma expectativa. E falei também dos acordes, né, dominantes secundários, que você pode incrementar para poder criar uma tensão aí nos acordes para poder deixar os acordes mais trabalhados, a progressão mais trabalhada.
Agora eu queria falar para você do empréstimo modal, que é mais uma dica bem legal. E o que seria esse empréstimo modal? O empréstimo modal, ele nada mais é do que você pegar emprestado acordes dos tons homônimos. Tons homônimos, se você não sabe, é aquele tom que tem o mesmo nome, porém ele é menor. Por exemplo, eu tenho a escala de Dó maior e tenho a escala de Dó menor, que são completamente diferentes, mas eles são homônimos porque têm o mesmo nome, mas não têm os mesmos acordes, como na escala relativa, por exemplo. Na escala relativa, que é de Dó maior, que é Lá menor, eu tenho acordes que se assemelham e são iguais, mas o nome das escalas são diferentes. Mas no caso das escalas homônimas, elas têm o mesmo nome, mas são acordes diferentes, tá bem? Então, no empréstimo modal, eu vou pegar acordes que estão no tom menor dessa escala e vou incrementar na escala maior que eu estou tocando. Ele vai aparecer emprestado. Que no caso de Dó maior, eu poderia utilizar o Si bemol maior, que está na escala de Dó menor, o Lá bemol maior, que também está. Então, assim, eu posso usar vários para tentar encaixar ali. Posso usar um acorde menor também para dar ali uma incrementação. E eu vou mostrar isso para vocês ali no papel, na teoria, para você entender como funciona aí esse empréstimo modal. Lembrando que nós estamos aí falando para intermediários. O empréstimo modal não se resume só a isso, ele se resume a vários tipos. Eu vou mostrar na tabela, mas isso é só para o pessoal que é avançado, tá bom? Mas já vou dar uma pincelada para você e aí desenvolvendo. Vamos lá no empréstimo? Vamos para o papel agora para eu mostrar. Então, pessoal, como é que vai ficar na prática o empréstimo modal, né? Nós estamos ainda trabalhando no Dó maior, né? Que é o básico aí da questão. A gente vai encaixar, vamos pegar emprestado um Si bemol maior da escala de Dó menor para a gente ver como é que fica. Então, ó. Aí eu vou pegar agora, ó. Viu aí o efeito que dá? Eu peguei um Si bemol, não faz parte da escala de Dó maior, mas eu encaixei aqui. Outra maneira que eu posso usar, eu posso pegar o quarto grau também, o Fá menor. Fica muito legal, ó. Viu? Posso também fazer um tipo de finalização. Tô aqui. Ou seja, finalizei, peguei Lá bemol, Si bemol e finalizei em Dó. Posso fazer isso. Estou numa canção. E encaixei aí o meu modal. Peguei um Lá bemol maior e um Si bemol maior emprestado da escala de Dó menor e deu esse efeito aqui a qual vocês estão vendo. Então, assim, a gente pode usar inúmeras maneiras aí do empréstimo modal para encaixar no nosso campo harmônico e assim ter um maior conhecimento. E agora, última dica de hoje para essa aula aqui de campo harmônico para intermédios, para a gente continuar aí utilizando para eu incrementar. Vamos para a próxima, então? A última dica nada mais é do que você fazer aí umas passagens com a mão esquerda, né? Fazer um baixo na música caminhante. Se você toca piano, simplesmente é pegar o acorde, pegar a mão esquerda com um baixo diferente para poder dar um efeito, ou até no próprio violão, quando aparece aí, para poder caminhar aí e criar assim mais harmonia na música, né? E eu vou mostrar para você aqui na teoria para você ver como é que funciona, para você entender o que eu estou falando. Voltando aí para o último, né, exemplo que a gente vai estar fazendo sobre a passagem do baixo da mão esquerda. Voltando para o Dó, eu vou estar aqui no Dó, ó. Eu fiz aqui uma passagem aqui, ó. Andei do Dó, caí para o Si, fiz um Si com Sol e
finalizei no Lá menor. Essa passagem faz com que a música ela ganhe assim, um crescimento maior, né? Você começa a sair do modo quadrado, vai expandindo, e assim você consegue incrementar seus acordes, né, do campo harmônico. Agora, para finalizar essa aula, porque essa aula já rendeu, tem muita coisa boa nessa aula, né, gente? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a mesma progressão que eu iniciei a aula lá em cima, que foi utilizando o primeiro, quinto, sexto e quarto grau, e vou colocar aqui relativas, vou colocar aqui dominantes secundárias, vou colocar modal, empréstimo modal, e vou colocar aqui uma passagem de mão esquerda, só para vocês entenderem o que a gente pode fazer para incrementar. Então, aquela progressão simples que eu estava fazendo, ela vai dar uma progressão um pouco maior, que é só mesmo para acrescentar, para vocês sentirem aí como a gente vai fazer, tá bom? Vou fazer aqui, vamos lá. Viu só? Fizemos aqui uma criação com vários acordes, com várias aplicações daquilo que foi falado hoje, para poder desenvolver e assim ampliar os acordes que você usa nas progressões do campo harmônico, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, você que já conhece um pouco mais. A nossa próxima aula será para o pessoal do avançado, onde a gente vai incrementar um pouquinho mais aí a questão do campo harmônico, tá? Para você ficar utilizando aí na igreja os acordes, para você crescer, para você sair do raso. Tá na hora de sair do raso, tá? Tá na hora de você mergulhar mais profundo e desenvolver, tá? Eu espero que você tenha gostado e semana que vem tem mais. Tchau, pessoal!